palestra, aqui, representando aqui a Câmara, a consultora legislativa da Câmara, a Lívia de Souza Viana. O tema é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, o papel do legislativo perante a crise hídrica brasileira e as políticas de reuso da água. Chamamos então Lívia de Souza Viana. Senhores, muito bom dia. Cumprimento o deputado Luiz Laudo Filho, demais autoridades, demais convidados presentes. Como já noticiado, meu nome é Lívia, eu sou da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. E lá eu integro o núcleo de Direito Ambiental, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Regional. A minha contribuição aqui com vocês nessa manhã é trazer uma breve reflexão sobre qual seria o papel do Poder Legislativo perante a crise hídrica e tecer algumas considerações sobre o reuso como um mecanismo inserido no que eu gosto de chamar de novo paradigma de gestão de recursos naturais e de gestão de recursos hídricos também. Bom, para iniciar a minha exposição, eu trouxe duas perguntas muito complexas, né, que procuram entender quais seriam as causas, quais seriam, se é que existem responsáveis para a crise hídrica. Perguntas complexas que talvez nem seja possível respondê-las com o detalhe que a gente gostaria. Mas é a partir da reflexão dessas perguntas que nós podemos encontrar soluções, encontrar caminhos, né, para serem trabalhados para combater e minimizar os efeitos dessa realidade que nós vivemos hoje. São diversas as faces dessa crise, né? Envolvem questões antrópicas, questões naturais, envolve o crescimento urbano acelerado e desorganizado, que é a realidade de muitas das nossas cidades, envolve mudanças climáticas, que elas próprias agregam questões antrópicas e questões naturais, envolve deficiências político-institucionais que nós precisamos reconhecer e trabalhar, envolve questões de deficiências do nosso arcabouço legal e jurídico vigente, problemas sociais. Mas hoje eu quero chegar que talvez uma questão que englobe a maior parte dessas questões seja a persistência de paradigmas obsoletos ainda, de comportamentos ainda muito tradicionais e obsoletos que não mais se conformam à nossa realidade. O que seria um paradigma? Um paradigma eu entendo como um pano de fundo da nossa sociedade, um pano de fundo de ideias, de valores que moldam o nosso comportamento, que orientam a tomada de decisão. E o nosso país, talvez pelo nosso conforto em termos de disponibilidade de recursos, é um país que ainda se manteve durante muito tempo num paradigma obsoleto frente à natureza. Durante muito tempo ainda entendemos em muitos setores os recursos naturais como plenamente disponíveis, né, como à nossa disposição, como infinitos. Mas a crise, como já noticiado aqui, tem trazido lições, né, e temos entendido que esse paradigma ele não realmente se adequa. Pode passar, Tiago. Nós temos tomado consciência, nós estamos numa transição, nós estamos quebrando esse paradigma, nós temos tomado consciência de que os recursos naturais, e aí incluída a água, são escassos, são vulneráveis, são essenciais à vida e têm valor econômico agregado. E como tais, eles precisam ser defendidos, precisam ser revistos, porque o paradigma que nós vivemos não se mostra mais suficiente para a manutenção adequada desses recursos. E qual seria um paradigma, talvez, uma solução, um novo modelo de pensamento, um novo modelo de conceito, de consciência que nós deveríamos tentar alcançar? Onde nós queremos chegar? Seria um paradigma centrado em dois conceitos, de conservação e reuso. Um paradigma que nos dê critérios de tomada de decisão, de comportamento, que nos oriente a um uso parcimonioso dos recursos naturais. Não só o uso parcimonioso, como a conservação daquilo que mantemos na natureza e daquilo que devolvemos para ela. E aqui, né, os vários benefícios, pode passar, Tiago, os vários benefícios desse novo paradigma, benefícios sociais, não só ambientais, mas, claro, o ambiente está extremamente relacionado às questões sociais, né, benefícios sociais, benefícios econômicos, no caso do reuso, preservação de fontes hídricas de qualidade para usos mais exigentes, a conscientização, a solidariedade, a mobilização, a modificação de padrões comportamentais. E aí eu trago o papel do legislativo em todo esse processo, nessa mudança, nessa transição. O legislativo no nosso Estado democrático de direito tem duas funções importantíssimas, cruciais, para o desenvolvimento do nosso país.
que é a função de legislar e de fiscalizar. Duas funções típicas e igualmente importantes. Na função legislativa, existem duas medidas que podem ser adotadas para combater e minimizar a crise hídrica que vivemos, que é o preenchimento de lacunas temáticas na legislação e a revisão da legislação vigente, e estudar e entender se o que existe ainda está em conformidade com as nossas necessidades. Quando eu falo lacunas, é difícil, a nossa legislação, talvez não exista tema que não tenha nenhum tratamento, né? A lei pouco provavelmente se cala a respeito de um tema. Mas existem alguns assuntos que são tratados de forma superficial, que merecem um tratamento mais aprofundado, mais robusto. E aqui, como o Dr. Vicente já mencionou, um desses temas, eu trago alguns temas principais que eu entendo de urgente tratamento para combate e minimização dos efeitos da crise hídrica: pagamento por serviços ambientais. A legislação vigente ela já traz algumas possibilidades de aplicação desse mecanismo. O próprio Código Florestal, com a cota de reserva ambiental, traz essa possibilidade. Mas a falta de uma política de pagamento por serviços ambientais talvez prejudique, não traga tanta segurança jurídica, não oriente da forma que deveria orientar a aplicação desse mecanismo. Então, é uma lacuna na legislação que merece ser estudada. O reuso, como também já foi noticiado aqui, merece estudo, é uma lacuna também na legislação, como forma de orientação, como forma de estímulo, como forma de segurança jurídica para quem vai aplicar a medida. A regulamentação da exploração dos nossos biomas, nem todos os nossos biomas possuem sua exploração bem regulamentada, né? O combate à crise hídrica passa por isso, passa pela proteção das nossas florestas, dos nossos biomas, isso é uma questão básica de proteção de água. E as propostas de revisões, que também já foi tratado aqui, já foi noticiado. Momentos de crise nos suscitam a revisar o que existe. Será que o que existe realmente é suficiente? Talvez seja a hora de revisar a Política Nacional de Recursos Hídricos, o papel regulatório da ANA, fortalecer o papel regulatório da ANA, o Pacto Federativo pela Gestão de Águas, essa questão da dupla dominalidade, que nem sempre se mostra benéfica, né? Às vezes, na verdade, traz entraves a soluções rápidas e necessárias, né? Como o Dr. Vicente também já noticiou. Pode passar, Tiago. E o segundo papel do Poder Legislativo, tão importante quanto legislar, é o papel de fiscalizar, que também é importantíssimo no nosso país, que tem muito a avançar em questões básicas, questões ambientais básicas, que estão extremamente relacionadas à crise hídrica. E por meio da função fiscalizatória, o Poder Legislativo pode questionar os atos de gestão do Poder Executivo. Pode analisar a legalidade e a legitimidade dos gastos públicos, não só pelo poder público, mas pelo particular que utiliza o dinheiro público. E aí, algumas frentes de atuação que eu entendo urgentes, né, para a aplicação do poder fiscalizatório do Poder Legislativo. A questão da universalização do saneamento básico. A realidade aqui de Campinas é uma realidade muito interessante, muito boa, mas infelizmente não é uma realidade que se reflete em todo o nosso país. O deputado Luiz Lauro Filho comentou, as realidades são muito díspares, né? Então ainda é um desafio, e talvez o poder fiscalizatório, não como forma de apontar um culpado ou um responsável, mas talvez como forma de colaborar, né, para o alcance dessa universalização do saneamento básico. A falta de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto ainda é a principal causa de poluição dos nossos recursos hídricos. Muitos dos nossos municípios ainda jogam esgoto bruto nos nossos rios. Isso é uma afronta a tudo que a gente entende como adequado, a todas as medidas que se adotam para combater a crise hídrica. Cumprimento das disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente a extinção dos lixões. Também, além dos problemas sociais, a exclusão social que gera, também é fonte de poluição de solo, de rio, por meio do chorume, extremamente tóxico. Cumprimento das disposições do Código Florestal também é uma questão básica. As áreas de preservação permanente, proteção de nascentes, matas ciliares, isso também é básico. O Programa Produtor de Água da ANA tenta estimular, com muito sucesso estimula. O desperdício e perdas de água, que também já foi tratado aqui. Existem pesquisas que mostram que em algumas regiões do nosso país, 60% da água que sai da estação de tratamento é perdida antes de chegar no usuário. Isso também precisa ser estudado. E o Poder Legislativo tem prerrogativas para isso. E os atos de gestão de uso e ocupação do solo, zoneamento ecológico e econômico, plano diretor, o Poder Legislativo pode contribuir para a elaboração, aferição do cumprimento. E além de tudo isso, existem outras medidas que o Poder Legislativo pode adotar para contribuir para o combate e minimização dos efeitos dessa crise. Parcerias e arranjos de cooperação, mais uma vez voltando naquele fato das realidades díspares do nosso país. Os municípios precisam de apoio,
não adianta só cobrar medidas. E a gente sabe que a maior parte dos nossos municípios não tem à sua disposição recursos humanos, recursos técnicos, né, financeiros, para atuarem a contento, né, com as suas competências. E a questão, por exemplo, de ocupação do solo, ordenamento territorial, é uma competência municipal. Competência municipal local de extrema importância para as questões ambientais, questões hídricas. E muitas vezes não tem, eles não possuem condições de levar isso a cabo de uma forma adequada. O Poder Legislativo pode estimular o Executivo a adotar as ações que são da sua alçada, estimular debates e discussões, como é que acontece aqui agora. E nisso eu chamo a atenção para a necessidade de envolver a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, o meio acadêmico, né, tentar nivelar o que se faz com o que se entende adequado. Eu entendo que ainda há uma disparidade entre as ações e o meio acadêmico, né? Nós não estamos ainda numa sintonia que eu entendo adequada. Pode botar um pouquinho. E realizar campanhas, mobilizar a sociedade civil como forma de mudança de comportamento, como forma de conscientização, para a própria aplicação das políticas de reuso, que tem se falado muito aqui, né? Já foi se falado que são uma das dificuldades do reuso é a questão da conscientização, né? Da questão de mudança cultural. Então, campanhas de mobilização social, de mudança de comportamento também é uma medida de potencial impacto que o Legislativo pode lançar mão. Bom, os desafios realmente são enormes, né? São complexos, mas existem, como já foi falado aqui, modelos, existem ferramentas para enfrentar esses desafios. E eu, como representante aqui da consultoria legislativa, me coloco à disposição para ajudá-los nesse processo. E agradeço a oportunidade. Muito obrigada.